Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão André e você está no canal Semente Verdadeira, um canal que tem por propósito, por objetivo, falar de temas relacionados à palavra de Deus. E hoje nós temos o seguinte tema: disciplinas espirituais para a vida cristã. E o texto base para essa reflexão está na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 7, na parte B do versículo que diz: exercita-te a ti mesmo na piedade. Nós temos três objetivos com a reflexão acerca deste tema tão valioso, tão importante, que são as disciplinas espirituais. O primeiro objetivo é compreender a ideia bíblica de disciplina e piedade. Como segundo objetivo, nós vamos analisar os instrumentos, as ferramentas utilizadas pelo nosso Deus para a nossa santificação pessoal, ou seja, para o nosso crescimento na comunhão com o Senhor e, portanto, o crescimento, o exercício na vida de piedade, conforme Paulo exorta, admoesta, aconselha o jovem obreiro Timóteo. E, por último, não menos importante, o terceiro objetivo, nós vamos realizar uma autoconfrontação sob a ótica da palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a autoridade sobre as nossas vidas e nós devemos sempre ler, estudar a palavra de Deus, mas também aplicar em nossos corações para que as nossas vidas sejam continuamente transformadas pelo poder desta santa e poderosa palavra. Para nós introduzirmos a nossa reflexão, nós temos uma reflexão extremamente importante que foi trazida e escrita pelo irmão Whitney no livro Disciplinas Espirituais. E ele diz: a vida nunca foi tranquila. Muitas vezes nos pegamos pensando, abre aspas, quando minha vida ficar um pouco mais tranquila, eu vou, e aí vem as reticências, fecha aspas. Aí neste campo das reticências vêm as nossas promessas, que muitas vezes nós fazemos para nós mesmos ou até mesmo para Deus, com a expectativa, com a esperança de que um dia a nossa vida, a nossa rotina vai se tornar um pouco mais tranquila e então nós estaremos finalmente prontos para executarmos aqueles planos, aqueles projetos e sonhos que nós tanto almejamos. E na realidade espiritual ocorre da mesma forma. Mas ele continua dizendo, nosso irmão Whitney, mas a esta altura já era para termos aprendido que a vida nunca fica tranquila. Aquilo que desejamos realizar, devemos fazê-lo com a vida agitada. Da mesma forma, se pretendemos disciplinar a nós mesmos com vistas à piedade, temos de fazê-lo com a vida assim como ela se encontra no momento. Então, da mesma forma que em várias áreas das nossas vidas, nós temos essa expectativa de que os nossos projetos, os nossos intentos, os nossos sonhos se realizarão no momento em que a nossa vida estiver menos agitada, por assim dizer. Este momento ele nunca chega. Na verdade, nós devemos, mais do que nunca, compreendermos a realidade de que a vida ela nunca foi tranquila e nunca será. Sempre o tempo será o mesmo. Deus nos concedeu 24 horas por dia, 30 dias ao mês, 365 dias ao ano, e nós somos mordomos, ou seja, o tempo ele é de Deus. Ele foi concedido por Deus às nossas vidas. O tempo é um presente de Deus. E nós devemos usá-lo para o louvor da sua glória. Essa é a perspectiva, é a função, é a visão que o mordomo deve ter. Nós não somos donos do tempo. O dono do tempo é o próprio Deus, que é eterno. E criou o tempo para nós administrarmos a nossa vida, mas tudo isso para o louvor da sua glória. Mas isso é muito comum ocorrer, essas desculpas que nós colocamos para a não realização ou para a postergação
de objetivos pessoais que nós temos. E na vida espiritual não é diferente. Muitos jovens, muitos adolescentes, eles não entregam a sua vida verdadeiramente ao Senhor, no exercício da obra de Deus, na vida consagrada, de oração, de leitura e estudo da palavra, entre outras disciplinas espirituais, por crerem que no momento a sua vida deve ser exclusivamente dedicada aos estudos. E que num outro momento, talvez, quando eles formarem uma família, quando eles se casarem, eles terão este tempo para entregarem a sua vida ao ministério e à causa do reino de Deus. Mas assim que eles casam, eles descobrem novas tarefas e novas atribuições. Os filhos começam a vir, a nascer, crescer, e agora essas desculpas vão sendo mudadas. Elas mudam de cores. Agora não é mais os estudos, mas sim a promessa é de que quando os filhos crescerem um pouco mais, eu vou me entregar ao Senhor, eu vou ter uma vida plena de serviço, de adoração, de mais consagração. Depois nós nos desculpamos com a prerrogativa de que os filhos estão se preparando para casar, depois eles se casam, nós temos agora que nos preocuparmos com a nossa aposentadoria. Sempre há questões que, se nós não tomarmos o devido cuidado, a nossa vida espiritual, a nossa vida de intimidade com o Senhor, de comunhão com Deus, ela vai minguando e nós vamos perdendo até mesmo a alegria no servir e no adorar ao Senhor. Então eu acho, a título de introdução, a guisa de introdução, essa reflexão extremamente importante. A vida nunca foi tranquila. Portanto, quando o assunto é disciplinas espirituais, nós devemos pedir misericórdia ao Senhor, pedir perdão pelo mau uso do nosso tempo, na administração do nosso tempo, e que Ele venha nos conceder discernimento e sabedoria espiritual, para então glorificarmos a Ele, exercendo hoje uma vida mais disciplinada espiritualmente diante da presença de Deus. E no texto base que nós estamos nos apoiando para a reflexão deste tema tão importante, nós temos algumas reflexões extremamente interessantes para nós considerarmos. Paulo, ele utiliza o seguinte termo, aconselhando aquele homem, aquele obreiro, que está sendo designado para a obra do santo ministério. A parte B do versículo diz, 1 Timóteo 4, 7, parte B, exercita-te a ti mesmo em piedade. Nós temos 4 pontos a serem analisados na leitura, na reflexão sobre este versículo. O primeiro ponto é que aquele que vai se exercitar na piedade é alguém que deve tomar iniciativa e ter constância. A vida cristã, ela é comparada em várias partes da Bíblia Sagrada como uma caminhada. Nós somos, a exemplo do povo de Israel, libertos com mão forte do Egito e estamos agora numa peregrinação rumo a Canaã celestial. Mas isso exige também a constância. Então, quando nós falamos em disciplinas espirituais, exige da nossa parte, enquanto cristãos, uma iniciativa de verdadeiramente entregarmos a nossa vida ao Senhor e nos exercitarmos diante da sua santa presença, crescendo em santidade, em comunhão, através desses instrumentos, das disciplinas espirituais, as quais nós vamos listá-las, não sendo exaustivo, mas citar algumas dessas ferramentas, e precisamos ser constantes. Afinal, a Bíblia Sagrada promete a bênção da vida eterna para aqueles que perseverarem até o fim. Exercício também, essa expressão exercita-te, indica disciplina. Aqui faz a alusão a um atleta, ao termo exercício. E o atleta é alguém que é disciplinado, e que compreende o seu dever através do exercício, ou seja, da prática disciplinada do exercício. E é interessante observar que o atleta também ele tem um objetivo. Ele olha sempre para frente, apesar das adversidades e dos obstáculos. E qual é este objetivo? Crescer a nossa comunhão com o Senhor. O nosso objetivo é a piedade, é crescer na vida espiritual com o nosso Deus. E por último, ligado também a esses 3 primeiros objetivos, entendermos que esse exercício na piedade é tanto uma responsabilidade quanto um deleite. Então eu quero adiantar aqui uma dessas disciplinas espirituais, que é a oração. A oração, ela é uma responsabilidade, é um dever de todo cristão, mas também ela é um deleite.
Ou seja, é o momento onde nós vamos nos alegrar. Da mesma forma que o atleta, ele compreende o exercício, aquele seu treino sistemático, diariamente, numa vida disciplinada, como um dever, ele colhe benefícios daquele dever, daquilo que lhe é imposto, que é uma obrigação, que é a prática do exercício numa vida disciplinada, tomando cuidado, inclusive, com a alimentação, o repouso, o descanso, na vida cristã, da mesma forma. A oração, a leitura da palavra, o jejum, a adoração, entre outras disciplinas espirituais, são responsabilidades, são deveres de todo cristão. Mas, ao mesmo tempo, nós não encaramos essas disciplinas espirituais apenas como uma responsabilidade e um dever, mas nós nos deleitamos, ou seja, nós temos prazer, alegria. Essa é a perspectiva e o significado de deleite. Nós nos apoiamos nessas disciplinas espirituais enquanto dever, mas à medida que nós vamos praticando esse exercício, essa disciplina espiritual, a oração, por exemplo, passa do campo do dever para o deleite. E isso é uma alegria quando ocorre na vida do cristão. Mas vamos agora definir, é lógico que com simplicidade, de forma introdutória, o que seria essa tão falada disciplina espiritual. Talvez você esteja se perguntando, irmão André, o irmão tem falado acerca da importância, da necessidade da disciplina espiritual, mas afinal de contas, o que são as disciplinas espirituais? E aqui nós temos uma definição deste irmão, nós estamos utilizando como base bibliográfica, inclusive um livro intitulado Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, de onde eu me inspirei para refletir com os meus irmãos acerca deste tema. Então, ele diz, disciplinas espirituais são as disciplinas pessoais e corporativas. Por que eu destaquei esses dois termos? Porque quando nós falamos em disciplinas espirituais, elas são praticadas tanto no aspecto particular, ou seja, individual, do crente em si, no seu particular com Deus, como de forma coletiva. Daí vem o termo corporativo, de corporação, de um grupo. Então, as disciplinas espirituais, vamos retomar o exemplo da oração. A oração, ela é praticada pelo cristão em seu particular, no seu devocional com o Senhor, diariamente, mas também é uma disciplina espiritual corporativa, ou seja, que o corpo, a igreja de Cristo, faz de uma forma coletiva. Então, nós oramos individualmente e nós oramos coletivamente. O que mais? Elas promovem crescimento espiritual. Então, aqui nós temos o objetivo. Nós vimos como ela é praticada, que é individualmente e coletivamente. Agora, qual é o objetivo? O crescimento espiritual. O que mais que o nosso irmão Whitney traz? São hábitos, ou seja, fala da constância, são hábitos de devoção, ou seja, de entrega, de comunhão ao Senhor, e cristianismo experimental. Eu gostei muito deste termo, por quê? Porque nós estamos num período de cristianismo teórico. Muitas pessoas conhecem e professam as doutrinas cristãs, elas sabem as principais doutrinas, possuem o conhecimento acerca do cristianismo na sua mente, mas o seu coração não foi inflamado por estas verdades. E o resultado é uma vida longe de Deus, apesar do conhecimento intelectual acerca do cristianismo. E isso nós precisamos combater. A frieza espiritual, o distanciamento, o conhecimento pelo conhecimento. Nós sabemos que a palavra de Deus, o evangelho, é o poder de Deus para a transformação, para a mudança de vida. É o poder de Deus para a salvação. O cristianismo não é mais uma filosofia. O cristianismo não é mais um dos pensamentos do Ocidente, não. A palavra de Deus, que é expressa, que vem através da pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Ela transforma, ela é vida, ela é calor para os nossos corações. Então a palavra, ela ilumina a nossa mente, mas também torna o nosso coração mais quente diante da presença de Deus, e isso muda as nossas atitudes. Então, isso que o Whitney traz como um cristianismo experimental. Nós precisamos de experiência com o nosso Senhor. E ele conclui dizendo que tem sido, ele não coloca como algo no passado, ele usa a expressão tem sido, ou seja, algo que indica, mais uma vez, a constância, praticadas pelo povo de Deus desde os tempos bíblicos. Ou seja, o assunto das disciplinas espirituais não é uma novidade. Não é uma novidade. Não é uma inovação humana. Não é uma
estratégia de crescimento de igreja. Hoje, quando o assunto é crescimento de igrejas, nós temos vários livros, vários manuais que são escritos por ditos especialistas que possuem ferramentas humanas para o crescimento numérico das igrejas. Mas nós sabemos que o principal manual de crescimento, crescimento qualitativo e espiritual de uma igreja é a Bíblia Sagrada. O livro de Atos dos Apóstolos é um desses exemplos. É o maior manual de crescimento de igreja, é Atos dos Apóstolos. E qual que são os exemplos que aparecem ali? Valorização da presença do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo, pregação ousada da palavra, na unção e na dependência do Espírito Santo. Nós temos ali os apóstolos sendo cheios do Espírito Santo e saindo ao serviço. É a prática do amor pela igreja, da oração, de crer inteiramente de que o Senhor é o dono da obra, que Ele concede o crescimento. Então, quando nós falamos em disciplinas espirituais que são praticadas tanto no aspecto pessoal ou corporativo, ou seja, um crente individualmente como a igreja, isso não é uma novidade, portanto, não é um tema novo que eu estou colocando aqui para os irmãos, mas é praticamente a sua vida cristã na prática, no dia a dia. Queridos, então, uma vez que nós compreendemos o que é a disciplina espiritual, ou ainda o que são as disciplinas espirituais, é melhor nós falarmos no plural, até porque nós temos várias disciplinas espirituais, e eu não quero aqui ser exaustivo, nós vimos que, de uma forma simples e objetiva, disciplinas espirituais são ferramentas que o próprio Deus concede para que o crente, individualmente ou coletivamente, ou seja, com seus irmãos, na igreja local, ele vai utilizar essas ferramentas para crescer em piedade, ou seja, em sua comunhão com o Senhor. Nós temos aqui alguns exemplos de disciplinas espirituais. Absorção bíblica. O que é a absorção bíblica? E aqui eu estou utilizando o termo que este irmão utiliza neste livro. O nosso irmão, professor e pastor Whitney, inclusive irmão batista, muito conhecido nos Estados Unidos, e que escreve esta obra valiosíssima. Absorção bíblica são comportamentos, são ações que nós, cristãos, devemos ou deveríamos ter em relação à palavra de Deus. Então, o que significa essa absorção bíblica? O próprio nome já diz. A palavra, que é o alimento, nós vamos absorver em nossa vida. Nós devemos fazer o que em relação à palavra? E que são disciplinas espirituais. Ouvir a palavra, ler, estudar a palavra, que é diferente de uma simples leitura. A leitura é importante, mas o estudo aprofundado é extremamente válido também. Então, nós podemos usar a seguinte metáfora, a metáfora do navio. Quando nós lemos a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos no navio e nós vamos navegar agora sobre essas águas, sobre este mar, tendo um conhecimento panorâmico. Agora, quando nós estudamos a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos neste mesmo navio. Só que a base, o fundo deste navio, ele fosse transparente, de modo que nós vamos conhecer o oceano, o grande mar, com uma visão panorâmica, mas nós também vamos nos aprofundarmos no conhecimento naquilo em que está no fundo deste mar e deste oceano, que é inesgotável, que é a santa palavra de Deus. Nós devemos também memorizar as escrituras, memorizar, isso é extremamente importante. Meditarmos. E esta definição de meditação é diferente daquela orientação e definição de meditação que nós temos em algumas seitas. Nas seitas em que defendem o uso da meditação, nós temos a defesa do esvaziamento da mente, e que, segundo eles, combatem o estresse, a tristeza, coloca aí a autoestima em seu devido lugar, mas a meditação nas escrituras não é o esvaziamento da mente, mas é o enchimento da mente com a palavra de Deus, com o alimento de Deus. Não é para nós levantarmos a nossa autoestima, porque o crente, o cristão, ele não tem uma autoestima. A autoestima é algo que foi criado pelos humanistas. E o nosso evangelho não está pautado na autoestima. Nós devemos ter uma imagem de nós mesmos que é refletida pela palavra de Deus. É o que Tiago diz em sua epístola, comparando a palavra como um espelho. Nós olhamos para a palavra e identificamos quem nós somos verdadeiramente. E quem nós somos? O apóstolo Paulo resume em Romanos 3:23, pecadores. Todos nós somos pecadores e destituídos da glória e da graça de Deus. E mediante o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus.
Mas nós não temos na Bíblia Sagrada uma defesa de nós auto-valorizarmos. Nós temos o nosso valor por causa de Cristo Jesus e do seu Evangelho, e não porque temos valores em nós mesmos, porque nós somos pecadores, falhos e limitados. E o nosso valor é devido ao valor de Cristo Jesus, é devido ao preço que Cristo pagou sobre as nossas vidas. Mas nós não defendemos nem a autoestima, que é essa autovalorização do ser humano e das suas qualidades, muito menos da autocomiseração, que é aquela pessoa que se desvaloriza. Não é uma autoanálise no sentido bíblico do termo, mas é uma pessoa que se faz de coitada, que muitas vezes utiliza-se de alguns discursos para conseguir elogios. Olha, coitado de mim, eu não consigo fazer nada, mas ela fala isso com propósitos de ouvir o contrário, é a autocomiseração. Mas este não é um tema da nossa reflexão, vamos dar andamento. Meditação e aplicação da palavra. Então aqui está uma disciplina espiritual e suas subdisciplinas. Aqui são posturas em relação à palavra de Deus. O que mais? Nós temos a oração. Outra disciplina espiritual que muitas vezes nós somos negligentes, tanto no aspecto particular quanto coletivo. E um crente que não ora, uma igreja que não ora, é uma igreja sem poder, sem autoridade. O livro de Atos dos Apóstolos deixa isso muito claro. Muito claro. Uma vida sem oração é uma vida sem poder, é uma vida sem autoridade, sem a presença, sem a unção de Deus sobre as nossas vidas. Jejum. Jejum é abrir mão do pão da terra para nos alimentarmos do pão do céu. Jejum é fome de Deus. É outra disciplina espiritual que tem sido abandonada. E que nós precisamos urgentemente retomarmos a prática dessa disciplina, tanto individualmente como no aspecto corporativo da igreja. Mais do que nunca neste período que nós estamos vivenciando, nós precisamos de jejuns individuais e coletivos. A igreja do Senhor precisa se prostrar diante da presença do Senhor e nos humilharmos, pedindo um tempo de avivamento para a nossa vida e para o nosso país. Adoração, evangelismo, serviço, mordomia. É compreendermos de que este mundo pertence ao Senhor, tudo é dele. Ele é o Criador, o provedor, o governador, o rei de todas as coisas. Tudo pertence a ele. E tudo que nós temos foi pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele nos outorgou, confiou em nossas mãos e nós devemos utilizar esses recursos para o louvor da sua glória. Inclui o tempo, inclui os nossos recursos financeiros, que não são nossos, são de Deus, e estão sob nossa administração. Nós vamos prestar contas disso. Inclui os dons, a família, entre outros aspectos da nossa vida. E aqui eu coloco entre outras, porque aqui o nosso objetivo não é finalizarmos ou listarmos todas as disciplinas espirituais, mas só para os irmãos compreenderem aí na prática o que é a disciplina espiritual e qual é a sua importância na nossa vida, na nossa caminhada cristã. E aqui nós temos algo muito importante para nós refletirmos. Disciplina sem direção é servidão. Ou seja, quando nós não compreendemos o objetivo das disciplinas espirituais, aquilo se torna um peso e não um deleite. Não há motivo de alegria no cumprimento daquelas disciplinas. Por isso que é importante nós compreendermos qual que é o propósito, o objetivo de Deus, o principal objetivo de Deus em relação às nossas vidas. Aqui nós temos 2 pontos. Quando nós não compreendemos os objetivos das disciplinas espirituais, elas se tornam um fardo. Você já viu um cristão que ele encara a oração, ou a leitura da palavra, o estudo, a prática da palavra, a oração, o jejum como um fardo? É alguém que ainda não compreendeu o propósito de Deus na sua vida. E que não entende que a oração e o jejum, por exemplo, são instrumentos para que este propósito de Deus seja cumprido em nós. Quando nós compreendemos isso, nós passamos do dever para o deleite. Para passarmos da esfera do dever para o deleite, devemos compreender o principal propósito de Deus na vida do cristão. E qual é este propósito? Romanos 8:29 deixa muito claro. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Há uma riqueza neste versículo, mas eu quero me atentar a este trecho em que eu destaco. Conformes à imagem de seu Filho. O objetivo de Deus é de transformar este cristão, que outrora estava morto
em delitos e pecados, segundo o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo de número 2. Este cristão agora passou pelo processo da conversão, que é constituída do arrependimento e da fé. Ele foi justificado, ou seja, liberto da condenação do pecado. Foi adotado na família de Deus. Agora ele é cordeiro em Cristo Jesus. Ele está no processo de santificação, sendo agora constantemente liberto do poder, da influência do pecado sobre a sua vida. E é neste processo que Deus ele utiliza de ferramentas para nos conformar. Conformar aqui é tornar a forma, a imagem de seu Filho. Deus, o Pai, está esculpindo como um autor, como um pintor, em nossas vidas, a imagem de Jesus Cristo. E ele utiliza para isso alguns instrumentos. Dentre esses instrumentos, as disciplinas espirituais. Mas vamos ver quais são os outros dois instrumentos que Deus utiliza para essa gloriosa obra. Porque Deus ele trabalha em nós. Ele iniciou o processo da salvação, ele continua trabalhando. Filipenses capítulo 1, versículo 6, deixa isso muito claro. Aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará. Esse aperfeiçoamento inclui Deus trabalhando em nossas vidas através de pessoas. O texto de Provérbios 27, verso 17, deixa isso aí claro. Como ferro, com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Aqui é no sentido de encorajamento, de admoestação de um irmão para outro irmão, de uma irmã para outra irmã, isto é válido, é importante, mas também ao lidarmos com pessoas de difícil trato. Deus ele trabalha em nossas vidas, no nosso aperfeiçoamento, no crescimento em santidade dos nossos relacionamentos. Esse é um dos propósitos, inclusive, do casamento. Dentre vários propósitos gloriosos, o casamento ele serve para nós crescermos em santidade. Para nós crescermos em santidade. As pessoas de difícil trato, e nós somos a primeira pessoa de difícil trato, porque todos nós somos difíceis, por assim dizer, porque somos pecadores. Nós sempre encaramos os outros como pessoas difíceis, mas nós somos pecadores e temos sempre o que melhorarmos na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Mas a verdade é que nos nossos relacionamentos, Deus utiliza tanto no sentido de encorajamento de uma pessoa edificando a vida de outro, como também até mesmo nas pessoas que nos aborrecem, que tentam despertar em nós a ira, nas provocações. É Deus permitindo e nós somos testados e aperfeiçoados, moldados nessas situações, com estas pessoas, nos relacionamentos. Deus utiliza também das circunstâncias. Romanos capítulo 8, versículo de número 28, deixa isso muito claro. O texto diz, e sabemos que todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E isso é algo que nós esquecemos no dia da tribulação. Mas, conforme o nosso pastor Hernandes Dias Lopes diz, Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Mas Deus se utiliza dessas circunstâncias para trabalhar em nós e esculpir em nós, para nos conformar à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui o item C, que são as disciplinas espirituais. E aqui tem um ponto interessante. Quando nós olhamos para o ponto A e B, as pessoas e as circunstâncias, isso está totalmente no controle de Deus. São circunstâncias e pessoas que são enviadas por Deus nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Essas circunstâncias, elas ocorrem e nos afetam, mas está sobre a soberania de Deus. Agora, quando nós pensamos no item C, está sobre a nossa responsabilidade. O exercício na piedade. O crescimento nas disciplinas espirituais. E aqui entra um tema extremamente importante, quando o assunto é vida cristã, vida com Deus, que é a relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós muitas vezes temos pouca escolha em relação às pessoas e circunstâncias que Deus traz a nossas vidas. Mas podemos decidir, por exemplo, se iremos ler a Bíblia ou jejuar hoje. Ou seja, quando o assunto é crescimento no processo de santificação, o exercício das disciplinas espirituais, há um trabalhar de Deus, portanto, a soberania de Deus, e há também a responsabilidade humana. Por quê?
Porque é bem verdade que nós oramos sobre a influência do Espírito Santo. Nós não fazemos nada em relação ao mundo espiritual se não formos impulsionados e se não estiver em nós a presença do Espírito Santo trabalhando no nosso ser. Mas ao mesmo tempo em que há o trabalhar do Espírito, é dada ao cristão a responsabilidade do exercitar-se nesta disciplina, ou nestas disciplinas espirituais. Foi por isso que Paulo está exortando, admoestando, aconselhando Timóteo. Timóteo, exercita-te, ou seja, toma uma posição, uma iniciativa, e seja constante no exercício da piedade. E esta relação de soberania de Deus e responsabilidade humana é importante em vários assuntos, Mas eu gosto muito de um texto de Jeremias, em Lamentações de Jeremias, que o profeta vai dizer: Senhor, converte-nos a ti. Ou seja, uma obra que Deus vai realizar na vida do seu povo. Mas ele conclui dizendo: e nos converteremos. Nós vemos neste versículo a atuação de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus para converter, para mudar corações. Mas, ao mesmo tempo, essa responsabilidade, essa iniciativa do ser humano, respondendo este grande amor e crescendo no exercício da piedade, no exercício das disciplinas espirituais. Para nós concluirmos, vamos ao nosso terceiro objetivo, sobre a necessidade da autoconfrontação, da autoanálise. As disciplinas espirituais também são, portanto, como canais da graça transformadora de Deus. Quando nos firmamos nelas para buscar comunhão com Cristo, a sua graça flui até nós e somos transformados. Glória a Deus por isso. E é por isso que as disciplinas espirituais devem se tornar prioridade para nós, se pretendermos ser piedosos. Então, se nós compreendermos este propósito de Deus nas nossas vidas, de sermos conformados, ou seja, transformados, conforme a imagem de Cristo, a cada dia nos tornando mais parecidos com Cristo, com o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Porque Deus, ele trabalhou por nós, enviando a Jesus Cristo na cruz, para morrer pela humanidade. Deus, ele trabalha em nós, através das pessoas, das circunstâncias e das disciplinas espirituais. E então, ele trabalha através de nós, para sermos instrumentos de bênção e edificação na vida das pessoas. A linguagem de Paulo em 1 Timóteo 4,7 sugere uma ordem e não uma sugestão. Isso aqui é muito importante, irmãos. O cristão não é alguém que faz o que quer. Nós não somos o dono da nossa vida. A nossa vida pertence ao Senhor. Ele é o Criador, nós somos criaturas. Nós somos criados nele. E nós somos criados em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós temos um Rei. Nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, mas também como Senhor das nossas vidas. Nós não fazemos tudo o que queremos nas nossas vidas, mas a nossa vida está centrada na sua palavra. Portanto, a vida com Deus, santidade, não é uma opção para aqueles que são filhos de Deus. Nós precisamos compreender isso. E é por isso que nós temos que diariamente pedir misericórdia ao Senhor, porque nós somos falhos, limitados, pecadores, dependentes dessa graça maravilhosa de Deus. E todos os dias precisamos nos limpar pelo lavar da palavra, pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E por isso que não é secundário a prática das disciplinas espirituais. Meus queridos irmãos, como nós precisamos do Senhor. E as disciplinas espirituais não são secundárias. Elas devem ser centrais na nossa vida para crescermos em comunhão. Muitos cristãos professos são tão indisciplinados espiritualmente que parecem ter pouco fruto e poder em suas vidas. Por que falta poder para nós, irmãos? Porque nós somos, muitas vezes, indisciplinados espiritualmente. Tenho visto homens e mulheres que se disciplinam com o propósito de se destacar em suas profissões, mas disciplinam-se muito pouco com o propósito de alcançar a piedade. E este é um erro que nós estamos sujeitos a cair. Nos esforçamos, nos esmeramos tanto nas nossas profissões, e devemos, de fato, sermos bons profissionais. Devemos estudar, devemos fazer os nossos cursos, devemos verdadeiramente ter uma vida dedicada, porque isso é bíblico, nós devemos trabalhar. Agora, muitas vezes, há uma discrepância enorme no esforço que nós empregamos nessas atividades laborais, neste nosso trabalho,
também foi concedido por Deus e devemos trabalhar para a glória de Deus. Mas há um descompasso muito grande, muitas vezes, no nosso comprometimento com essas tarefas diárias. E a nossa vida com Deus é colocada de lado. E volta aquela reflexão do início da nossa introdução. Nós sempre postergamos. Quando eu tiver uma vida mais tranquila, eu vou me entregar mais ao Senhor. Quando eu tiver uma vida mais tranquila, eu vou orar mais. Quando eu tiver uma vida mais tranquila, eu vou ler mais a Bíblia. Quando eu tiver uma vida mais tranquila, eu vou exercer mais o meu ministério, o meu serviço. Mas o tempo é hoje. O tempo é hoje. Nós somos mordomos do tempo que Deus concedeu e devemos usar o nosso tempo para o louvor da sua glória e no exercício das disciplinas espirituais. Portanto, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Começando por mim, que preciso melhorar e reconheço que essas disciplinas espirituais não são secundárias, mas devem estar presentes na nossa vida hoje. O ouro da piedade não é encontrado na superfície do cristianismo. E o cristianismo que nós temos visto, ele é propagado como se fosse algo superficial. Algo que não traz mudança, que não traz transformação na vida das pessoas. É necessário escavá-lo nas profundezas, com as ferramentas das disciplinas espirituais. Nós precisamos crescer em piedade, mas para isso Deus designou ferramentas, que são as disciplinas espirituais. Por isso eu quero te convidar, você que está me assistindo, me escutando, que reconhece, assim como eu, que precisa buscar mais ao Senhor, que precisa cavar mais. Nós precisamos cavar mais, irmãos. Nós precisamos sair da superfície. Deus tem muito mais a nos revelar na sua palavra, na comunhão com Ele, mas nós precisamos mergulhar na presença do Senhor. E isso só se faz mediante o exercício, o uso, a prática das disciplinas espirituais. Vamos concluir. Disciplina sem direção é servidão. Mas as disciplinas espirituais nunca irão significar servidão se as praticarmos com o objetivo da piedade em mente. Se sua ideia de cristão disciplinado e há de ser um ser robotizado, carrancudo, sisudo e sem alegria, então você não entendeu bem o ponto. Quando nós falamos, isso é muito importante, em santidade, em piedade, em vida com Deus, numa vida consagrada e separada, isso não significa de forma alguma legalismo. O cristianismo, ele não deve ser legalista, não é farisaico. Jesus, ele deixa um sermão, um ensinamento muito importante no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23, sobre esse estilo de vida, que é o farisaísmo. Nós não criamos regras por criar, e nós não temos uma vida baseada em boas obras para nutrir o nosso orgulho. Mas nós somos salvos em Cristo Jesus, mediante a fé, mediante a graça de Deus, e temos agora, inevitavelmente, uma vida de gratidão ao Senhor e procuramos andar em boas obras. Dentre elas, inclui as disciplinas espirituais. Então, quando nós compreendemos o propósito de Deus nas nossas vidas, essas disciplinas espirituais passam de dever a deleite. Jesus foi o homem mais disciplinado que já existiu. E, ao mesmo tempo, mais alegre e apaixonadamente vivo. O mais alegre e apaixonadamente vivo. A vida do cristão faz sentido. É uma vida de alegria, de deleite, de bem-aventurança. É uma vida de alegria. Porque nós temos paz com Deus. E temos o privilégio de exercermos as disciplinas espirituais para cada vez mais nos aproximarmos desse tão glorioso Salvador. Ele é o nosso exemplo de disciplina. Vamos segui-lo para obter alegria por meio das disciplinas espirituais. Portanto, meu querido irmão, eu encerro por aqui. Eu não quero de forma alguma ser orgulhoso ou prepotente dizendo que eu fui exaustivo. Na verdade, foi apenas uma reflexão. E entendo que você, assim como eu, reconhece que nós precisamos melhorar. E é só mediante o exercício da piedade, a prática das disciplinas espirituais, nós vamos crescer em comunhão com o Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos crescer em santidade, em comunhão com Ele.
a cada dia. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.